Porque eu realmente não tava passando roupa, mas é uma correria gostosa, né? Então era isso que eu queria pra minha vida, eu queria mesmo era ser dona de casa. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu fico falando tanto da minha vida, abrindo tantas coisas pras pessoas lá no YouTube, né? Esses vídeos de passe e fala também é um espaço onde eu uso pra colocar pra fora todas as coisas que eu acho legal, assim. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo e eu tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos. Combinado? Hoje é sexta-feira, agora são 11h10 da manhã, eu tô gravando um vlog de hoje pra compartilhar o dia com vocês. Se você ainda não assistiu, provavelmente foi o vídeo de ontem, então volta aí pra vocês assistirem. E aí que eu falei que eu ia gravar um passe e fala. Tô devendo esse tipo de conteúdo pra vocês aqui já faz tempo, gente. Mas não é porque eu não gravei mais, não, né? Assim, eu passei e não gravei. É porque eu realmente não tava passando roupa. A última vez que eu passei roupa, assim, de bastante, né? Foi o dia que eu fiz o último passe e fala pra vocês. Acho que foi mês passado, se eu não me engano. Passei uma peça ou outra de lá pra cá, mas assim, na hora de sair, uma peça só, quando precisou. Mas parar pra passar roupa mesmo, eu não tinha feito isso mais. Eu tenho diminuído bastante a quantidade de roupas que eu tô passando. Eu já contei isso em algum vídeo aqui do canal. E aí, por causa disso, tá juntando bem menos. Então, ó, de todo esse tempo que eu fiquei sem passar, só tem essas pecinhas aqui. Eu tava esperando juntar um pouquinho mais pra parar pra passar e vir aqui gravar um vídeo pra vocês. Eu sempre tive o costume... Vamos ver se eu vou conseguir gravar esse passe e fala antes de eu contar. Deixa eu falar pra vocês. Se você tá acompanhando os vídeos aí dessa semana, você viu, né, que na segunda-feira eu mexi com cloro. E eu acho que isso ajudou fez atacar minha sinusite, atacou uma crise de tosse em mim. Eu acho que foi por causa do cloro. E aí que eu tô tossindo bastante, minha garganta tá arranhando já por causa de tossir muito. Já tô tomando xarope, já contei isso pra vocês no vídeo. Mas é só pra falar pra vocês que talvez, pode ser que eu não consiga gravar muito tempo aqui falando, porque vai piorar minha garganta, né? Mas enfim, eu ia falar que, ó, eu sempre tive o costume de pendurar as camisetas pra secar nos cabides. Então eu já tenho esses cabides que ficam aqui na lavanderia e tudo que é camiseta, blusa, eu já ponho pra secar direto nesses cabides. E aí isso faz com que fique menos amassado, né? A roupa já seca mais alinhadinha, não fica com aquela marca do varal. E eu descobri que mesmo aquelas que eu passava porque eu achava que precisava, se eu recolher e já dobrar e deixar ela arrumadinha do jeito que ela fica na gaveta, acho que o próprio peso da roupa, não sei explicar, não sei qual é a mágica que acontece, já faz ela desamassar sozinha. Então tem muita coisa que eu já não tô passando mais por causa disso. Antes eu passava todas as camisetas do Renan. Agora eu percebi que nem todas eu preciso passar, porque tem umas que só de dobrar e colocar na gaveta ela já fica alinhadinha. Então por isso que diminuiu. Mas tem uma coisa ou outra, que nem camisa social, tem umas camisetas que são mais amassadinhas que tem que passar, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui agora. Tá cheio de blusa social dele aqui pra eu passar, ó. Essas não tem jeito, né, gente? Pode deixar ela mais alinhada que for no cabide, que ela continua amassada. Eu morro de dó da minha mãe, porque o meu pai só usa essas blusas sociais, né? É difícil ele tá sem ser de camisa, assim, difícil a gente ver ele sem ser de camisa social. Aí eu fico imaginando passar aquele tanto de camisa social toda vez. Ela deve padecer, tadinha. Mas enfim, gente, vamos lá. Esse vídeo aqui é pra gente se atualizar, pra eu contar coisas que tem acontecido por aqui. Eu pedi pra vocês deixarem perguntinhas, mas acho que eu pedi muito em cima da hora. Não deu tempo. Depois que aparecer alguma perguntinha por lá, eu respondo no próximo passe e fala. E se vocês tiverem alguma dúvida também, alguma coisa que vocês quiserem que eu converse com vocês, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, que aí no próximo eu venho pra gente papear, tá bom? Por aqui as coisas estão indo muito bem, graças a Deus. Começamos o ano aí de 2023 muito animados, né? Com bastante planos pra esse ano. A gente tá querendo focar no trabalho, a gente tá tentando adiantar alguns conteúdos também. Então os dias têm sido bem corridos por aqui, mas é uma correria gostosa, né? Eu até tava comentando com o Renan, quando a gente faz o que precisa ser feito, a gente deita a cabeça no travesseiro mais tranquilo, eu acho, né? Porque a gente sabe que, assim, a gente fez o que a gente podia ter feito, a gente deu o nosso melhor. Então, eu fiz uma nova organização também
para cuidados com a casa. Eu tô focando bastante na minha casa esse ano. Na minha casa, assim, não na casa, né? Na minha vida de dona de casa. Eu acho que nos outros anos eu tava focando mais no trabalho e esse ano eu quero focar mais nas minhas tarefas de dona de casa. Passei bastante coisa do que eu fazia do trabalho pro Renan, então tem ficado pouca coisa pra eu fazer, porque o Renan tem feito bastante. Até por isso que eu não tô nem incomodando muito ele, assim, às vezes eu pedi ajuda pra uma coisa, pedi ajuda pra outra coisa, e agora eu não tô mais pedindo muito, porque eu quero mesmo focar na minha missão de dona de casa e deixar ele lá trabalhando, então eu não fico atrapalhando ele. E que eu gosto disso mesmo, sabe, gente? Eu acho que eu tinha me esquecido disso. Na verdade, a correria da vida que faz a gente ir se esquecendo das coisas, né? Mas quando eu decidi trabalhar com marketing, não foi pra eu ficar o dia inteiro no computador trabalhando, que nem eu tava fazendo. Eu tinha decidido trabalhar com marketing justamente porque eu queria conseguir ter mais tempo pra cuidar da minha casa. Então, eu já contei isso pra vocês aqui várias vezes, mas assim que eu casei, eu pedi demissão do meu trabalho pra ser dona de casa, né? Aí fiquei uns 6 meses cuidando da casa, e fazendo um bico aqui, outro ali, eu fazia bolo pra vender, pra ter a minha rendinha. E aí acabou que as contas apertaram, porque na época a gente pagava aluguel, e eu precisei voltar a trabalhar fora. Aí eu fiquei mais uns 6 meses trabalhando fora, mas realmente não era isso que eu queria pra minha vida, sabe? Eu queria muito ser dona de casa, poder cuidar do Renan, fazer bolo à tarde, sabe? Coisa de dona de casa mesmo. Era o meu sonho. E aí foi nisso que eu decidi que eu ia trabalhar com marketing, porque era uma coisa que eu poderia fazer dentro da minha casa e eu ia poder ser dona de casa também. Só que aí o tempo foi passando e eu fui me esquecendo desse objetivo que eu tinha na vida, né? E aí fui focando no trabalho, às vezes eu ficava o dia inteiro trabalhando, tinha muita coisa. Claro que isso não é uma coisa ruim, né? Tem muita gente que precisa disso, né? Ficar o dia todo trabalhando. Mas não era isso que eu queria pra minha vida, eu queria mesmo era ser dona de casa. E o combinado sempre foi esse, desde o começo, que o Renan trabalharia, né? Ele seria o responsável pelas finanças e que eu cuidaria da casa. Então, eu acho que depois eu fui me esquecendo disso, do quanto eu gostava de cuidar da minha casinha, de cuidar do meu lar, e as coisas foram ficando mais de lado, eu fui focando mais no trabalho, fui deixando as minhas coisas de casa, assim, de dona de casa, mais de lado. Mas aí eu me lembrei que eu gosto mesmo de fazer isso, eu acho que essa é a minha missão, e estou reencontrando o sentido da minha vida aqui dentro do meu lar, servindo o meu marido, cuidando da minha casinha, e é isso que eu tenho feito. Eu conversei com vocês esses dias no vídeo, fiz um vídeo abrindo meu coração falando sobre a nossa espera pelos filhos, né? E aí eu contei pra vocês sobre o meu desejo de ser mãe e tudo mais. E aí eu vou abrir aqui pra vocês uma coisa bem íntima. Às vezes eu fico pensando, nossa, eu fico falando tanto da minha vida, abrindo tantas coisas pras pessoas lá no YouTube, né? Mas é porque vocês são minhas amigas, gente. Peraí que eu vou só pegar um negócio aqui pra eu espirrar na camisa. Pronto, já voltei. Mas então, como eu tava falando, é porque vocês são minhas amigas mesmo. E aí eu vou compartilhar uma das minhas dificuldades, assim, quando eu pensava, né, que eu queria ser mãe. É porque, pra ser bem sincera, eu tava me sentindo bem perdida, assim, sabe? Eu não sei se eu tinha perdido o sentido da vida, não é, acho que essa é uma palavra muito forte. Mas eu não tava conseguindo encontrar alegria na minha rotina. E aí eu cheguei à conclusão de que eu só estava desse jeito porque eu tinha me esquecido de qual era o verdadeiro significado, né? Qual era o verdadeiro sentido da minha vida e da minha vocação. E eu não preciso ser mãe, eu não preciso ter meu filho aqui para eu poder viver bem a minha vocação de dona de casa e para eu poder viver bem o meu chamado também de frutificar, né? Que todos nós temos esse chamado de frutificar, de dar frutos para Deus. Então, às vezes eu ficava pensando que eu só poderia dar frutos quando eu tivesse os meus filhos, mas na verdade não é isso que acontece, né? Dentro do meu lar, na realidade que eu tenho hoje, na vida que Deus me permite viver hoje, eu já posso dar os frutos para Deus. E é justamente aqui que Deus quer que eu dê os meus frutos, né? Na realidade que Ele me permite viver hoje. E eu acho que redescobrir isso tem me ajudado a enxergar a vida e essa espera também com outros olhos. Então, assim, eu não preciso... Às vezes a gente pensa, eu vou tirar de fora da minha vida, porque nem todo mundo passa por essa espera que eu tô passando, né? Mas eu vou tentar dar um exemplo da vida de vocês. Sei lá, às vezes você tá procurando um emprego, e aí você acha que você só vai conseguir ser feliz, a sua vida só vai ter sentido quando você tiver aquele emprego. E na verdade não, você precisa ser feliz hoje com o que você tem hoje, com a realidade que você tem hoje. Porque na verdade a gente só tem o agora mesmo, né? Não tem o depois, a gente não sabe o que vem depois. Então, assim, se hoje fosse o último dia da minha vida, será que eu teria vivido ele da melhor maneira possível? Da melhor maneira que eu poderia? E aí que eu tenho... É assim que eu tenho tentado pensar todos os dias, assim, que
É aqui, no hoje, com essa realidade que eu tenho agora, que Deus me quer servindo a Ele feliz, né? Ontem na missa também o padre estava falando sobre o salmo de ontem, era falando assim, eis que vem o Senhor, eis que vem fazer, Senhor, com prazer a vossa vontade. E aí o padre estava falando sobre isso, né, assim, da gente fazer com prazer a vontade de Deus mesmo pra nossa vida. Eu até estava refletindo depois, assim, eu quero ter filhos, né, isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Mas o fato de eu querer muito ter os filhos, de eu ficar triste por eles não estarem aqui, de eu me revoltar, ou sei lá, eu ficar fazendo birra no que nem criança, não vai fazer eles aparecerem aqui da noite pro dia, não é? Então, de uma forma ou de outra, eu vou ser obrigada a viver essa realidade que eu tô vivendo, da espera. E aí eu posso escolher se eu quero viver essa realidade com alegria e procurando dar o máximo de frutos que eu posso dar pra Deus com o que eu tenho hoje, ou eu posso escolher enxergar a vida como uma pessoa amarga, né, triste e reclamando sempre. Então, assim, é uma escolha que eu tenho diante de mim. E eu não quero chegar lá no final da minha vida, olhar pra trás e me arrepender das coisas que eu não fiz, do amor que eu não dei para as pessoas que estavam ao meu redor, de eu não ter vivido uma vida feliz com aquilo que eu poderia. Então, eu tenho tentado pensar dessa forma e tem me ajudado bastante. Se você também está passando por algum momento aí difícil na sua vida, tenta pensar assim, que você, gostando ou não gostando, esse momento vai acontecer. Não tem como a gente fugir das nossas cruzes, né? A gente precisa carregar elas. E aí, o que a gente pode fazer é escolher a forma como a gente vai carregar. A gente pode carregar as cruzes com alegria, trazendo felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente pode escolher levar com amargura aquilo ali, com tristeza, fazer arrastado. De um jeito ou de outro vai ter que ser feito, porque ninguém pode viver aquilo que tá ali pra gente viver, né? Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Outra coisa que eu queria contar também, tô cheio de coisas que eu fui escutando por aí, né? Vocês sabem que esses vídeos de Passe e Fala também é um espaço onde eu uso pra colocar pra fora todas as coisas que eu acho legal, assim, da vida espiritual que eu vou escutando. E eu gosto de compartilhar com vocês, então aproveita esse espacinho aqui que a gente tem pra conversar, pra falar sobre isso também. Eu tava vendo uma pregação, agora eu não me lembro onde, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Acho que foi um padre que falou em alguma missa, provavelmente. E aí, duas coisas relacionadas a Abraão e Sara. Primeiro, que eu nunca tinha parado pra prestar atenção, eu sabia já que tinha, quando Deus prometeu pra Abraão que ia mandar o Isaac, né, que ia mandar um filho pra ele, eu sabia que tinha demorado um tempo, até que parece que, se eu não me engano, tá, gente, eu vou contar do jeito que eu lembro. Se tiver alguma coisa errada aí, vocês desconsiderem, mas é assim que eu lembro. O anjo veio e falou pra Abraão assim, na próxima vez que eu vier aqui, a Sara vai estar grávida, né, vai estar com um filho, uma coisa assim. E aí a Sara até deu risada, porque ela já era uma senhora, já tinha passado a vida sem conseguir ter filhos, né. E aí, no fim, o anjo tava certo mesmo, da outra vez que ele voltou, o Isaac já tinha nascido, Deus já tinha cumprido a promessa na vida de Abraão. Então eu já sabia que tinha acontecido isso, assim, que Deus prometeu, demorou um tempinho e o Isaac veio. Só que eu nunca tinha parado pra prestar atenção que demoraram 10 anos, gente. 10 anos da promessa de Deus. E Abraão continuou ali acreditando. Aí eu parei pra pensar, falei, nossa, às vezes a gente pede um negócio pra Deus hoje e quer que o negócio já aconteça agora, assim, né? Mas na verdade não, as coisas são no tempo de Deus mesmo. Ele prometeu, ele falou que ia acontecer e ainda assim Abraão teve que esperar 10 anos. Então que a gente possa ter essa paciência também de saber que as coisas são no tempo de Deus, né? Achei isso super legal. Aí outra coisa também relacionada à vida de Abraão, de Isaac, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar, depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês já tinham pensado nisso. Que a gente sempre fala quando pensa no sacrifício que Deus pediu pra Abraão, né? Então pra quem não conhece, né? Eu acredito que todo mundo conhece essa história. Mas se tiver alguém aí que não conhece, eu vou falar. Abraão e Sara já eram idosos, eles nunca tinham conseguido ter filhos, eles queriam muito ter filhos e não conseguiam. E aí até que um dia Deus veio e prometeu que eles seriam pais. E aí depois, como eu falei, de alguns anos, né, depois de 10 anos, veio o Isaac, né, que é o filho da promessa. E aí eles ficaram super felizes com a vida de Isaac e tal. E aí quando o Isaac tinha seus, acho que é 12 anos, se eu não me engano, Deus veio e falou para Abraão que era para ele levar o Isaac lá no alto da montanha e fazer um sacrifício com ele, entregar o filho dele em sacrifício.
Então ia ter que matar o filho dele e entregar para sacrifício. E aí vocês pensam que Abraão fez o quê? Não, senhor, o senhor tá ficando louco? Meu filho, que eu tanto quis, né? Tanto tempo eu esperei, o senhor acha que agora eu vou lá e vou matar meu filho assim desse jeito? Vou sacrificar ele assim? Não, Abraão não fez isso. Falou, tá bom, senhor, eu vou. Então, por mais difícil que aquilo fosse, ele fez com prazer a vontade de Deus. Não sei se com tanto prazer assim, né? Mas ele fez a vontade de Deus. E aí, pra quem não conhece, né? Como eu falei, eu acredito que todo mundo conhece essa história. Mas pra quem não conhece, ele chegou lá, subiu um monte com o filho dele, que carregou a lenha, o menino carregou a lenha nas costas pro sacrifício. Aí o menino até perguntou, pai, a gente tá levando aqui as coisas pra fazer o sacrifício, mas eu não tô vendo aqui o cordeiro, né? Como é que vai? O que a gente vai sacrificar? Daí o Abraão falou, Deus vai providenciar. E aí eles chegaram, subiram lá, Abraão montou o altar pro sacrifício, colocou o filho em cima e quando ergueu o machado, se eu não me engano, pra sacrificar o filho, o anjo do Senhor falou, não, Abraão, não levante a mão contra o teu filho, uma coisa assim. E aí apareceu, Deus enviou ali um cordeirinho pra ser sacrificado no lugar. Então assim, Deus queria ver até onde Abraão ia, né? E aí depois acabou que mudou de ideia e resolveu enviar um cordeiro em sacrifício. E aí, então essa é a história resumida do jeito que eu me lembro, tá? Pode ser que tenha alguma coisa ou outra que não tá igualzinho, mas é mais ou menos assim. O padre falou um negócio na missa que eu nunca tinha observado, gente, que eu achei, assim, incrível. Eu queria compartilhar isso com vocês. Ele tava falando que a gente olha bastante, quando escuta essa história, a gente olha bastante pro sim de Abraão, né? Pro fato de como ele ia fazer a vontade de Deus, como ele ia deixar de lado a vontade dele pra servir o Senhor. Mas a gente esquece de olhar também para a aceitação de Isaac. E eu falei, nossa, é verdade, faz todo sentido. Porque olha só como o Isaac foi obediente. Talvez até mais do que o próprio pai dele. Não era nem com ele que Deus tinha falado, né? Isaac não sabia de nada que estava acontecendo. Abraão ainda sabia que Deus estava ali cuidando de tudo, porque era ele que tinha pedido. Então, de um jeito ou de outro, o que Deus tinha pedido era o que deveria ser feito. Isaac não sabia que Deus tinha pedido para o Abraão sacrificar ele. E aí, ele já tinha 12 anos, gente, não era mais uma criancinha de colo. Ele já podia sair correndo, já podia pedir socorro, podia gritar, podia fazer várias coisas. Quando ele percebeu, ele já tava vendo que tinha um negócio estranho, né? Vai sacrificar, mas não tem cordeiro. Já tava percebendo que tinha uma coisa estranha. Quando ele percebeu que o pai dele ia sacrificar ele poderia ter corrido, poderia ter pedido ajuda, poderia ter falado não, pai, chorado, implorado. Mas não, gente, ele aceitou ali, ó, com resignação, calado, obediente. Falou assim, meu pai tá fazendo isso é porque ele sabe o que tá fazendo. E ele nem sabia que era porque Deus tinha pedido, né? Assim, não sabia que Deus tinha pedido isso. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, é verdade, olha como Isaac foi obediente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Achei isso muito legal. E aí o padre falou que é uma prefiguração de Jesus, né? Que também diante do sacrifício dele, ele aceitou tudo calado, né? Foi obediente. Achei isso muito legal. Queria compartilhar isso com vocês, que a gente também possa pedir essa obediência para Isaac. Não, pedir essa obediência de Isaac, né? Que às vezes a gente nem entende o que tá acontecendo, não sabe, mas no fundo conserva uma confiança em Deus, assim, de saber que o pai sabe o que tá fazendo, né? E o pai cuida de tudo. Achei isso muito legal também. Tinha mais um negócio que eu ia compartilhar com vocês relacionado a isso. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Se eu lembrar, daqui a pouco eu falo. Outra coisa que eu queria indicar aqui pra vocês também é um site do Padre Fausto. Ele tem uns livros muito bons falando sobre as virtudes. Eu já tinha lido um que eu emprestei da Lari, que chama Conquista das Virtudes, que é maravilhoso. E aí eu descobri que no site dele, ele tem uma coleção que fala sobre todas as virtudes. E aí no site dele tem os livros em PDF de graça pra baixar e ler. Então eu baixei pra ler no Kindle, mas aí se vocês quiserem, dá pra baixar pra ler no celular mesmo, ou mandar imprimir e ler depois. Eu achei muito bom. Eu comecei pelo livro que fala sobre a inveja. Tô gostando muito do livro. E lá ele fala bastante sobre essa questão de a nossa felicidade, o sentido da nossa vida, estar em a gente fazer a vontade de Deus pra nossa vida agora. Então, às vezes ele fala, né, que a inveja é a tristeza pelo bem do outro. Então, toda vez que o outro tem um bem e a gente se entristece, na maioria das vezes é relacionado à inveja. A não ser que seja uma coisa ruim. Então, alguém tem um bem, sei lá, porque roubou, porque fez alguma coisa ilícita, e aí a gente fica triste pela forma como a pessoa conseguiu aquele bem, aí não chama inveja, chama justiça, né?
porque realmente o meio que a pessoa escolheu para receber aquilo não foi um meio lícito, e aí a gente não faz mal em ficar triste por aquilo. Mas na maioria das vezes, quando é um bem de verdade, né, não foi nem nada feito errado, e a pessoa tá bem, tá feliz, e a gente fica triste, aquilo ali é chamado de inveja. E aí ele fala que uma das portas para a inveja entrar é a gente não ser feliz e a gente não aceitar a realidade que a gente tem na nossa vida hoje. Então, se eu vejo alguém vivendo a realidade que eu gostaria de viver, ou tendo alguma coisa que eu gostaria de ter, e aquilo ali me entristece, é sinal de que eu não estou feliz com o que eu tenho. Então, ele fala bastante sobre essa questão da gente aceitar a vontade de Deus para a nossa vida hoje e ser feliz com ela. Porque Deus dá todos os meios necessários para que a gente seja plenamente realizado hoje. Então, assim, se tem alguém que você tá doente, se tá faltando dinheiro, pode ser o que for, a dificuldade que você esteja passando. Saiba que Deus te deu tudo o que é necessário para você ser plenamente realizado hoje. Então é aí, no meio dessa dificuldade, é no meio dessa tempestade que Deus quer que você se sinta realizado. Não é para você se sentir realizado só quando a doença passar, ou só quando as contas acabarem, né? Quando você conseguir acabar de pagar as contas. Por quê? Tudo isso faz parte do plano de Deus para sua vida. Se Ele permitiu, tem um porquê. E dentro desse porquê, dentro dessa realidade que você está vivendo, é que você vai encontrar a plena realização. Então, eu achei isso muito legal também, a gente pensar assim, né? É uma maneira de se trabalhar. Isso não significa que a gente não pode pedir para Deus as coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, né? Mas é um pedido em que a gente sabe que qualquer que seja a resposta, é pro nosso bem, né? Então, assim, se Deus atende ou não atende, de um jeito ou de outro, é pro nosso bem. Eu achei isso bem legal. E pensar, assim, como eu falei, tem me ajudado a viver melhor essa espera. E aí eu já posso deixar aqui um testemunho das minhas comunhões diárias, né? Que eu falei pra vocês que eu esperava que em breve eu viesse aqui com um vídeo falando, né? Ou que Jesus eucarístico, né? Que recebeu o corpo de Jesus todos os dias me curou da minha infertilidade e eu consegui engravidar, ou que eu ia conseguir aceitar melhor a vontade dele pra minha vida. E eu posso dizer assim, claro que na vida espiritual, tudo que a gente acha que a gente conquistou, toda vez eu acho engraçado, toda vez que eu falo assim, eu consegui tal coisa e tal, aí parece que Deus me mostra, falou, calma aí, vai com calma que você não conseguiu tanto ainda assim, não, sou eu que tô aqui te segurando, né? Se eu tirar minha mão, olha o que vai acontecer. Então, assim, não estou dizendo que eu conquistei isso por mérito próprio e nem que é uma coisa definitiva para sempre, né? Então, agora eu já consegui, essa missão eu já venci, que vem a próxima. Porque é uma luta diária e é com a ajuda de Deus que a gente consegue. Mas eu já posso testemunhar para vocês, assim, que receber o corpo de Jesus todos os dias tem me ajudado a aceitar melhor a vontade dele para minha vida. Não, como eu falei, não que isso anule a minha vontade de ser mãe hoje, mas tem me ajudado a viver com mais alegria, com mais felicidade, com mais gratidão a minha realidade, aquilo que Deus me permitiu viver hoje. Então eu posso dizer que por mais que eu ainda não seja mãe, eu sou feliz, né? Estou vivendo a vontade de Deus com alegria, né? Como disse o padre ontem, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Então, essa é uma coisa bem legal também que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu acho que é isso, gente. Eu tô animada também que amanhã eu acho que eu vou conseguir fazer minha direção espiritual. O padre Myron, que é o meu diretor, ele tá lá em Roma. Então, os horários dele, ele foi pra lá pra estudar. Se eu não me engano, ele tá fazendo um doutorado. Então, os horários dele têm sido bem apertadinhos. E aí tem um tempo já que a gente não consegue conversar, assim, pra fazer direção espiritual, pra fazer acompanhamento e tudo mais. Mas amanhã eu acho que vai dar certo. Acho que eu vou conseguir conversar com ele amanhã. E aí eu vou ver se eu me lembro de perguntar pra ele se ele quer fazer uma live comigo. A minha ideia era gravar um vídeo com ele, né? Pra falar sobre direção espiritual, a importância, como fazer uma boa direção espiritual. Mas ele foi pra Roma, então não tem como a gente gravar um vídeo presencial. A não ser que um dia Deus me dê a graça de ir lá pra Roma, ou quando ele voltar, né? Mas aí, como eu queria fazer isso por agora, eu vou ver se ele aceita. Agora eu consigo fazer lives aqui no YouTube. Eu vou ver se ele topa, eu posso fazer uma live com ele. E aí, ele de lá e eu daqui, né? A gente fala um pouquinho sobre a direção espiritual. Então, eu já aproveito pra pedir pra vocês, se vocês tiverem dúvidas, perguntas que vocês queiram que o padre responda na live também. Pode ser relacionada à direção espiritual ou alguma outra pergunta que vocês tenham. Vocês podem deixar aqui nos comentários, por favor, que aí quando eu fizer a live com ele, a gente responde, tá bom?
Gente, eu acho que era isso pro vídeo de hoje. Eu vou aqui terminar de passar as roupas, ó. Ainda tem algumas camisas aqui, mas já tá quase terminando. Eu vou focar aqui pra eu acabar rápido, porque daqui a pouco os nossos amigos lá de São José vão chegar aqui em casa. Se você não assistiu o vídeo de ontem, volta aí pra você assistir, que eu tô compartilhando tudo por lá. Eles vão vir trabalhar com a gente aqui à tarde, depois da noite a gente vai pedir uma pizza. Então vai ser um dia bem animado. Daqui a pouco eu já tenho que ir lá fazer almoço, ó, já são 11h30. Tem que ir lá adiantar o almoço, que eles chegam já já. Então já vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e me acompanhar nas redes sociais. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!